Em seguida, o Alter Rebbe vai nos explicar o sentido mais místico e profundo da parte inicial das nossas orações pela manhã, as chamadas Birkot HaShachar, bênçãos matinais, que são uma bateria de bênçãos, várias bênçãos que nós recitamos logo no início do dia, antes até do início da reza da manhã, da reza de Shacharit. Então, aqui trazendo explicações dos livros hassídicos, dos rebes, dos mestres hassídicos, que explicam o significado mais profundo dessas bênçãos e seu objetivo místico espiritual. Ikar Inyan Bakashazu, ou seja, nós vimos que quando nós pronunciamos bênçãos falando Baruch Atah, isso significa não apenas abençoado seja ou bendito seja, mas Baruch significa também que queremos atrair e trazer para baixo Atah, a ti, Deus, não é? Que Havai Elokeinu, que toda essa luz divina transcendental simbolizada no tetragrama, que ela chegue até nós, até podendo se incorporar de certa forma dentro de nós, de maneira que possamos dizer que Ele é nosso Deus que está dentro de nós. Então esse conceito profundo espiritual por trás das bênçãos, que visam que brilhe dentro de nós essa luz divina de uma forma revelada, que a gente mesmo estando no mundo terrestre materialista, mesmo no corpo físico, possamos captar e sentir algo da divindade. Então isso está expresso nas bênçãos matinais, principalmente, conforme se explica, foi instituído pelos nossos sábios que essas bênçãos sejam recitadas logo que a pessoa se desperta, logo que ela acorda do seu sono. Por quê? Quando a pessoa acordou, sabe, quando nós acordamos, ainda mal acordamos, né? Ainda nossa cabeça, por assim dizer, ainda não se abriu, ou nossa cabeça ainda não está pronta, preparada, aberta para coisas profundas, elevadas, muito menos o nosso coração. Então, leva um tempo. O sono é um aspecto que evidencia o lado físico, corpóreo nosso, né? Quando o nosso intelecto não está funcionando, a pessoa no máximo pode sonhar e fantasiar, mas o seu intelecto não está funcionando, sua espiritualidade não está evidenciada dentro do corpo. Portanto, quando a pessoa se levanta pela manhã, ele ainda está, os seus poderes, os poderes da sua alma, seja os poderes intelectuais como os poderes emocionais, estão ainda diminuídos, ainda não se abriram, não afloraram, não se despertaram totalmente. Isso é algo gradual. Por isso é necessário que a pessoa, assim na linguagem mística se fala que nesse momento, para ajudar a abrir sua mente e o seu coração para o lado espiritual da vida, para o lado espiritual do mundo, para o lado divino, então é necessário atrair uma certa luz divina que nos auxilie, que venha ao nosso encontro, uma certa revelação divina que seja atraída sobre a pessoa para ajudar a abrir a sua mente, o seu coração, para estimular os seus poderes intelectuais e emocionais para se voltarem também ao campo, ao lado espiritual. Conforme falam os mestres hassídicos, que laila uzman hachosher, porque noite é o momento que predomina e prevalece escuridão, e não só em termos físicos. Se é escuro de noite é porque nessa hora é sabido que durante o dia, durante a noite, o mundo é regido por distintas combinações do tetragrama, do nome de Deus, etc. E as combinações que regem o horário noturno, elas estão mais ligadas com os atributos de rigor, severidade, de ocultação. Já aquelas que se fazem presentes durante o dia estão mais associadas à misericórdia, à doação, à revelação, expansão, etc. Então por isso ele nos diz que noite não é apenas escuridão em termos físicos. Ele nos diz que noite é o período onde também prevalece mais o lado físico, corpóreo e material. Por isso se fala que a noite é mais propícia para o espírito de impureza pairar sobre a pessoa. E se isso é o que prevaleceu à noite em termos espirituais, então mesmo de manhã, quando a pessoa acorda,
Mas quando ela acabou de acordar, libou, mochou, megusham, metuntam, o seu coração e o seu cérebro ainda estão grosseiros, ainda estão insensíveis para a espiritualidade pela noite que passaram e atravessaram com todos os seus efeitos espirituais também. Talvez a pessoa acorde até revigorada em termos físicos, repousada, revigorada, mas isso em termos físicos. Em termos espirituais, o efeito, o impacto que a noite, que significa também encobrimento de espiritualidade, causa sobre a pessoa, isso é um efeito forte e leva tempo até a pessoa acordar também em termos espirituais, abrir sua mente e coração para a espiritualidade. Mitzad nishmato betachlit katnud. Por isso, em termos espirituais, por mais que talvez o corpo esteja revigorado, mas a alma ainda está diminuída, ketinok shenolad, como uma criança recém-nascida. Assim ocorre com cada um de nós, todos os dias, miad bekumom mishenato, logo ao se acordar. Por isso é necessário, logo no início do dia, logo pela manhã, logo que a pessoa desperta, atrair uma luz divina sobre si, para ajudar a abrir sua mente e seu coração para a espiritualidade. Por isso é necessário ter acesso, buscar, atrair uma luz superior que dê força e vigor para a pessoa, para a sua alma, lehakir benor lechoshech, para que ela possa encarar o mundo. O que significa encarar o mundo? Saber distinguir entre luz e escuridão, entre o essencial e o secundário, entre o assédio e o apego pela matéria, e o lado espiritual, que não é tangível e etc., mas que a pessoa tenha o discernimento para saber até fazer a escolha certa. Esse é o significado das bênçãos que fomos instruídos a recitar logo no início do dia, logo ao despertar, quando queremos atrair e trazer para baixo divindade para dentro de nós. Para que a gente tenha o poder de discernir, de escolher, de ver, buscar a essência e a espiritualidade em cada coisa, que isso é o principal. E o objetivo disso é chegar que mesmo no corpo físico e material a pessoa possa sentir também o Criador, sentir divindade. Ele consiga subordinar e anular a matéria grosseira do seu corpo, do lado físico, que se apegou à sua alma animal, não é? E que às vezes quer comandar e tomar conta da vida da pessoa, subordinar isso, a alma divina, ao lado espiritual. Então, prossegue o Alter Rebbe nos explicando o teor de uma das bênçãos específicas, logo no início das bênçãos matinais. Uma vez que nós falamos que esse é o objetivo, não é? Abrir a nossa mente e coração após a noite, após a escuridão espiritual, etc. Esse é o sentido nas bênçãos matinais, quando nós pronunciamos uma bênção agradecendo a Deus, anoten la servi binah leavchin ben yom uven laila. Nós agradecemos, abençoamos a Deus. E como nós falamos, o sentido místico significa também de atrair, de trazer para baixo divindade, através do que? Disso que louvamos Ele, pelo fato de anoten la servi, Ele dá, concede intuição e discernimento ou compreensão para distinguir entre o dia e a noite, apesar que parece uma coisa tão óbvia, não é? Mas essa palavra servir nas bênçãos matinais tem aqueles que traduzem simplesmente como galo, que isso era um agradecimento. Em tempos antigos não tinha ainda os despertadores digitais, ou nem programados no celular, ou não tinha os relógios despertadores, etc. E como as pessoas acordavam, quando sabiam que o dia está raiando, não é que está amanhecendo, simplesmente quando o galo cocoricava, então as pessoas se despertavam, sabiam que o dia está raiando. Quem deu esse discernimento ao galo? Não é? Foi Deus. Deus dotou o galo dessa característica, que ele funciona até como um despertador. Ele acorda, ele é talvez o primeiro entre os seres e criaturas que sabe discernir que está acabando a noite e vai se iniciar o dia, vai raiar o sol.
Existem alguns comentaristas, interpretadores da nossa liturgia que falam que essa palavra servir se refere ao intelecto da pessoa, à intuição, e nós agradecemos a Deus que Ele nos dotou dessa intuição compreensiva para saber distinguir, discernir entre dia e noite. Mas seja qual for a explicação, se fala que aqui essa bênção é um agradecimento pelo poder de discernir, de separar, de distinguir entre dia e noite, entre luz e escuridão. Então ele nos diz o sentido mais profundo dessa bênção que nós pronunciamos logo no início das bênçãos matinais. De fato está associado àquilo que a gente vem dizendo, está associado ao nosso pedido, Shetair He'ara Elionam Ilmala, que nós pedimos a Deus que nos conceda uma revelação que ilumine a nossa alma de forma tal que a gente se desperte para a espiritualidade, que dele Adam Le'ahaval Elokut, para que a gente se desperte para o amor a Deus. Isso significa buscar a luz, o dia, para que a gente não permaneça na escuridão só do materialismo, só do campo físico, corpóreo, que não seja isso que a gente vai buscar nesse dia que se inicia, mas sim nós pedimos a Deus que ilumine a nossa alma para que a gente vislumbre o dia, a luz divina, e a gente saiba o que buscar, a espiritualidade, o conteúdo, o bem, a divindade, etc. Que torerut bechinat ahava ve'ira sheba La'adam, pois diz nas palavras do Alter Rebbe, o despertar dos sentimentos sublimes dentro da alma da pessoa, despertar amor a Deus ou temor reverencial a Deus. Isso não é algo automático ou natural para a alma incorporada, para a alma que se encontra no corpo físico, como nós falamos, aqui nesse mundo terrestre, de forma instintiva, intuitiva, a gente tem quedas e tendências, a gente se deixa levar e se deixa atrair pelas coisas físicas e materiais, ambições materiais, e não pela espiritualidade. Portanto, cultivar amor e temor a Deus aqui nesse mundo físico, corpóreo, não é algo natural, espontâneo, que aflora por si só. Isso, como nós falamos, depende de muito esforço da nossa parte, e além disso, mesmo com todo esforço, não vamos conseguir sem uma ajuda, sem uma colher de chá de cima, como nós explicamos, sem uma inspiração divina, uma luz divina que nos propicia isso. Que im shebalo milmala, isso é algo que vem de cima, essa abertura, essa possibilidade de nós, mesmo estando no corpo físico, no mundo terrestre, no campo material, conseguirmos sentir algo por Deus, ou um sentimento para com Deus, sentir divindade dentro de nós. De onde vem esse despertar? De cima, ou no que ele consiste? Veitorerut zu milmala ba, alidei bechinat sechvi ruchaniut sheyesh lemala. Isso vem, entre aspas, como um galo, um despertador que temos acima, o que existe acima no plano espiritual. Ou seja, isso vem, nós temos a ajuda de um despertar divino que vem nos facilitar esse discernimento, que não é fácil para nós, como nós falamos, a nossa tendência, a nossa inclinação é ver, olhar e buscar só o materialismo, só o prazer físico, só a autossatisfação, só o que é conveniente para o nosso ego ou no plano corpóreo. Então ele nos diz, apenas existe, porém, esse despertador, que vem nos despertar em termos espirituais, Sheu HaMafchin, que ele é capaz de distinguir entre luz e escuridão, entre dia e noite. E também no aspecto mais profundo cabalístico, ben chassadim ligvurot, entre aquilo que é derivado, as chamadas bondades ou severidades, aquilo que é derivado da bondade divina, que é a revelação divina. E já do lado de severidade e rigor, a sefirá de gvurá, de lá vem o encobrimento, a ocultação da divindade, daí vem a predominância da matéria. Então temos que saber distinguir entre isso. Como se obtém essa intuição ou esse discernimento? Alidei amshachat binah ilah. Nos diz o Alter Rebbe que isso vem através, quando atraímos uma luz divina, que consiste também em atrair algo da compreensão superior, do poder, do atributo da sefirá, de entendimento, de compreensão, que ela
traz o discernimento, quando atraímos isto para nós, um pouco disso para nós, então, e talvez apenas então, nós vamos ser capazes de discernir bem entre luz e escuridão espiritual, entre a matéria e a essência da espiritualidade, para saber fazer a escolha certa.